Macacos que não viviam no sul do Brasil agora estão lá. Eles não se encaixam em nenhuma espécie, pois diferem na aparência e no DNA. Antes havia 4 espécies nessas florestas. Agora só restou essa mistura. Eles expulsaram todos os outros, atacam os grupos antigos, roubam filhotes, ocupam ninhos e se reproduzem rapidamente. Alguns têm rosto de locais e corpo de forasteiros. Outros, o oposto. Em uma geração, a região mudou totalmente. A natureza não diferencia antigos de novos. Aqui já não existem macacos próprios, só existem aqueles que resultaram no final. E não se trata de uma mutação, é uma nova forma de vida criada pelas ações do homem. Mas como? Agora vamos ver? A melhor versão do macaco? Um lembrete discreto para fazer algo embaixo do vídeo. Tudo começou com os animais de estimação. Pequenos macacos eram criados em apartamentos por todo o país, até que se tornaram numerosos demais. Quando cresciam, eram soltos na floresta mais próxima. Assim, em décadas, milhares de animais ficaram livres. Naquele instante, ninguém notou que começava uma nova era para todos os macacos do Brasil. Eles se adaptaram rapidamente, encontraram seus parentes selvagens e começaram a acasalar. Ninguém controlava e, em certo momento, a floresta ficou tão cheia de criaturas que era impossível distinguir. Com o início das inspeções, milhares de macacos foram confiscados dos donos. Levaram os macacos de carro para fora da cidade, só para retirá-los dos apartamentos. Sem saber o que fazer, soltaram eles na natureza. Anos depois, eles se adaptaram. Os macacos aprenderam a viver nas cidades, se aproximar das pessoas e pegar comida das mãos delas, sem mais buscar alimento. Eles só se reproduzem e conquistam novas áreas. Assim, os antigos macacos domesticados ocuparam o território daqueles que viviam lá antes. Na verdade, os saguis se sentiram muito à vontade no sul do país. Na sua terra natal, a natureza é bem mais agressiva. O novo local é uma floresta costeira atlântica, mais úmida e com mais comida. Os macacos não querem sair de lá. Além disso, as cidades crescem ao redor das florestas, o que só ajudou os macacos não nativos a tomarem conta delas. Macacos estranhos entraram na Mata Atlântica e encontraram um território já ocupado. Aqui viviam os saguis de orelhas brancas e os saguis de cabeça amarela, 2 espécies raras, os últimos guardiões do antigo bioma. Ambos estão no livro vermelho. O sague de orelhas brancas é quase preto, com tufos brancos nas orelhas e um rosto que parece ter uma caveira pintada. Seu habitat são as frescas montanhas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Antes, era uma floresta contínua, mas os humanos destruíram tudo ao redor e a área ficou em ruínas. A espécie agora faz parte dos 25 primatas mais vulneráveis do mundo. Menor que um esquilo, o sagui de orelhas brancas vive em grupos de até 8, liderados por um casal. O sagui de cabeça amarela é dourado e vive mais alto que todos, nas copas das árvores. Cauteloso, vive em grupos de 6 a 8 e à noite se refugia juntos em uma mesma cavidade. É um mundo antigo e equilibrado, onde cada galho e fruto tem sua função. E então apareceram os novos. Esses saguis passaram a descer mais, roubar frutos e expulsar os locais dos ninhos. No mapa, iniciou-se a conquista do território ponto a ponto. Os novos macacos não têm medo das pessoas, não perdem tempo procurando comida e se reproduzem rapidamente. Com o desaparecimento das espécies antigas, descendentes inesperados ocupam seu lugar na natureza. Os macacos não nativos se estabeleceram definitivamente no Sudeste. Não só deslocaram os nativos, mas também se misturaram com eles. Agora, nestas florestas, já não se pode distinguir quais são os de aqui e quais são os novos. Pesquisadores coletaram amostras por 5 anos de 49 animais de várias regiões e descobriram que saguis de orelhas brancas locais possuem genes incomuns. Por fora parecem antigos, mas o DNA já mudou. 3 espécies novas e 4 mistas. Uma verdadeira mistura genética. O sudeste do Brasil se tornou um laboratório onde a natureza já não reconhece fronteiras. Para entender quem ainda era autêntico, os cientistas tiveram que capturar macacos e analisar o DNA de cada um deles. O resultado foi alarmante. Há menos exemplares puros do que se imaginava. Quase todos os grupos já são híbridos. Eles continuam se cruzando entre si, e a cada geração, a espécie antiga se dissolve cada vez mais.
Não se trata de uma extinção no sentido habitual. Os macacos não desaparecem, mas se transformam em outra coisa. Por fora são iguais, por dentro mudaram. Quando um animal estranho chega a uma região, ele disputa comida e território. Mas com os saguis, tudo foi diferente. Eles começaram a lutar por seus parceiros. Animais não nativos formam famílias grandes, por vezes com até 15 membros. O grupo tem várias fêmeas, 1 ou 2 machos, filhotes e parentes distantes. Algumas espécies formam casais estáveis, outras haréns. Os nativos vivem de outra forma. Suas famílias são menores, normalmente de 4 a 8 indivíduos, raramente mais de 11. Apenas um casal dominante se reproduz, o restante ajuda a criar os filhotes. E esse sistema funcionou até que estranhos chegaram ao seu mundo. Quando um macho ou fêmea acasalava com outro indivíduo, a linhagem se perdia para sempre. Esse animal já não tinha mais filhotes puros. Agora, imagine isso ocorrendo várias vezes. Cada casal misto significa um ninho a menos de macacos autênticos. E a cada nova geração, há cada vez menos macacos de raça pura. Assim desaparece uma espécie que nem sequer tem inimigos, sem caça, sem catástrofes, simplesmente por um amor que saiu do controle. A princípio, os híbridos não poderiam aparecer. Esses macacos são de espécies diferentes e não costumam cruzar na natureza. No Brasil, há 6 espécies de saguis comuns, cada uma com cor, voz e forma de comunicação distintas. Isso evita confusões entre eles e preserva seus limites. Mas todo o sistema se baseava em um equilíbrio que os humanos destruíram. Quando havia saguis demais diferentes na região, o reconhecimento falhou e começaram a cruzar. Agora, quase todos os descendentes são híbridos. Cientistas chamam isso de degradação genética, mas é basicamente uma reescrita total do código original. Na natureza, esses processos criam novas espécies. Foi assim que a vida se desenvolveu na Terra. Mas antes, isso acontecia lentamente e por si só. Agora tudo ficou muito rápido, porque os humanos intervieram no sistema. Por isso, ecologistas hoje falam em reinício da espécie em tempo real, não mais em extinção. É preciso dizer que tudo isso não aconteceu do nada. Além do desmatamento, caça e comércio, os macacos locais sofrem também com doenças. Recentemente, o Brasil enfrentou surtos de febre amarela e vírus da Zika. Os mais afetados foram os búgios marrons, mas os saguis também foram impactados. Híbridos adoeceram com mais frequência. Então, os pesquisadores sugeriram que eram mais vulneráveis. As espécies locais vivem aqui há milhões de anos e desenvolveram imunidade, reencontro com vírus tropicais. Mas quando começaram a cruzar com novos indivíduos, esse escudo natural foi quebrado. Os híbridos não herdam a resistência de nenhuma das duas linhagens e ficam indefesos. Nas epidemias, são os primeiros a morrer. Os titios vivem apenas entre 12 e 16 anos. Se dentro de 20 anos só restarem híbridos, caso haja um novo surto da doença, nenhum desses macacos terá a imunidade necessária. Isso significa uma extinção em massa. E o mais preocupante, ninguém sabe quantos saguis autênticos restam. A catástrofe pode estar ocorrendo agora. Mesmo sem epidemias, a espécie está desaparecendo. Em todo o território onde vivem, há cruzamento constante. Os biólogos chamam isso de empobrecimento genético, quando os genes de indivíduos estranhos dissolvem lentamente uma espécie rara. Há menos indivíduos locais e mais não locais, e a cada geração a proporção muda. Os saguis não desaparecem, simplesmente se tornam diferentes. Cada vez que uma fêmea local dá à luz a um filhote híbrido, é uma oportunidade a menos para salvar sua espécie. E quando uma espécie desaparece, mesmo que outra ocupe seu lugar, todo o restante do sistema desmorona. O sagui fazia parte desse sistema, alimentando-se de frutas e levando vida entre árvores. Suas manhãs eram sempre iguais. Ele abria caminho nas copas das árvores em busca de frutos, mordia a casca, engolia as sementes e as levava para longe. Quando caíam na terra úmida, as sementes germinavam e a floresta se regenerava sozinha. Milhares de árvores devem sua existência a esses macacos. Os macacos caçavam insetos, evitando sua reprodução descontrolada. Se parte desses macacos sumisse, o equilíbrio já começaria a se perder. Havia mais frutas, mas as árvores não se renovavam. Insetos se multiplicavam e as aves perdiam alimento. E depois de alguns anos, uma única falha se transformava em uma reação em cadeia.
Os moradores conheciam suas árvores, sabiam o sabor e a época de cada fruto. Cada espécie tinha seu próprio conjunto de plantas favoritas, e nisso também havia uma ordem. Enquanto alguns macacos comiam certos frutos, outros preferiam outros, mantendo a floresta em regime distribuído. Então vieram os forasteiros, macacos, para quem as frutas locais pareciam sem sabor. Comiam de tudo, especialmente o que ficava perto das casas humanas. E os híbridos descendentes de casais mistos perderam completamente sua ligação com os frutos sazonais. Eles deixaram de propagar as árvores que durante séculos haviam dependido de seus antigos companheiros. Agora, as sementes dessas árvores ficam no solo sob as copas, pois não há quem as leve para a floresta. Brotam outras plantas, aquelas que antes ocupavam apenas as margens, e a cada ano a floresta se parece menos com o que era antes. As árvores jovens crescem menos e as copas ficam mais silenciosas. Com o desaparecimento de seus antigos aliados, a floresta não perde apenas sua aparência, mas também a memória de como ela deve ser. Nem falei dos pássaros, porque os saguis não nativos são predadores experientes que se alimentam de muitos ovos e filhotes de aves. Naturalmente, em seu novo habitat, eles não abandonaram seus velhos hábitos. Portanto, não há nenhuma garantia de que esses saguis vão espalhar outras sementes. Talvez eles só foquem na predação, sem propagar nada. Quem sabe? E as florestas já não estão em bom estado. As florestas tropicais atlânticas antes cobriam centenas de quilômetros na costa do Brasil. Agora restam poucos fragmentos. Cerca de 80% dessas florestas sumiram devido a cidades, estradas e fazendas. As pessoas derrubaram árvores para criar pasto, e depois passaram a plantar cana-de-açúcar, café e laranja. Basicamente, tudo que dá dinheiro. Hoje só restam uns 7% essas florestas atlânticas no Brasil, e até mesmo esses restos estão fragmentados como um manto vermelho. Entre as florestas, há estradas, vilarejos e campos. Os animais ficam isolados e não conseguem passar de uma área para outra, levando filhotes e outros a cruzarem entre parentes, o que faz com que a descendência seja mais fraca. Além disso, muitos morrem ao tentar atravessar as estradas ou fugir dos incêndios. A situação é realmente alarmante, mas os defensores da natureza tentam lutar contra isso. Inscreva-se no canal. Quando os saguis de orelhas brancas começaram a desaparecer rapidamente, em 2017, iniciou-se um programa especial de resgate. Isso reuniu pessoas de várias profissões, como biólogos, veterinários, estudantes, professores, funcionários de zoológicos e quem não é indiferente. Todos eles se propuseram uma tarefa: evitar que esses pequenos macacos desaparecessem. Agora, a equipe trabalha em várias frentes. Eles estão elaborando um plano de ação detalhado, estudando onde ainda existem saguis de orelhas brancas e como vivem na natureza. Tentam também impedir a propagação de espécies exóticas que deslocam as nativas. E, claro, explicam para as pessoas por que é importante proteger esses animais, dando palestras, organizando campanhas e ministrando aulas nas escolas. Outro objetivo do programa é criar uma reserva de raposas em cativeiro. Já são criadas em zoológicos e em centro especial da Universidade de Viçosa, Minas Gerais. É uma espécie de seguro, caso a extinção na natureza chegue a um ponto crítico e então seja possível começar de novo. De modo geral, há muitos exemplos no mundo em que a mistura de espécies se torna uma verdadeira ameaça. Vamos pegar, por exemplo, a América do Norte. Quando chegaram os primeiros colonizadores europeus, os animais locais sofreram bastante. As pessoas construíram cidades, queimaram florestas para criar campos e pastagens, e como resultado, muitos animais perderam seus lares. Alguns tiveram que ir mais para o oeste e outros simplesmente desapareceram. Assim começou a história dos lobos americanos. O lobo comum foi para montanhas e planícies, enquanto o lobo vermelho seguiu para as florestas do leste do Texas e a costa marítima. E o vazio entre eles foi rapidamente ocupado pelos coiotes, que sabem se adaptar praticamente a qualquer coisa. Bem, eu já te falei sobre os coiotes. Tenho certeza de que você não esqueceu. O lobo vermelho ficou entre dois mundos. Tão grande e forte quanto o lobo comum, mas menos astuto que o coiote. Vivia tranquilo, evitava pessoas, caçava coelhos e gambás, e buscava carniça nos pântanos e baixadas. Ninguém sabe onde ele morava no Texas.
Essa espécie sempre foi conhecida por sua discrição. Ela se escondia em matagais densos e pântanos, por isso era raramente vista. Em certo momento, decidiram que o lobo vermelho havia sumido completamente. No início dos anos 1980, cientistas achavam que ele não existia mais. É uma pena, pois a espécie sumiu antes de ser realmente estudada, não é? E esta é a ilha Galveston, um pequeno pedaço de terra encaixado entre o Golfo do México e a extensa baía de West Bay. E os lobos que vivem aqui não se parecem com nenhum outro do mundo. Eles são híbridos. Quem os fotografava antes ficava perplexo. Pareciam coiotes, mas havia algo distinto. Focinho mais largo, patas mais longas e olhar diferente. No final, decidiram comprovar isso cientificamente. Após análise de DNA, descobriram inesperadamente que esses animais eram apenas meio coiotes. A outra metade era de lobos vermelhos. O processo foi assim. Quando os lobos autênticos começaram a ficar escassos, os coiotes ocuparam seu lugar e então começou a mistura. Os lobos vermelhos e os coiotes começaram a cruzar e surgiram filhotes, que eram metade lobo e metade coiote. Depois, esses híbridos cruzaram novamente com coiotes, pois eram mais numerosos. A cada geração, a parte de lobo diminuía ainda mais. Era o esperado. Porém, ao analisarem o DNA dos animais, cientistas viram que a porcentagem de genes de lobo ainda era alta. Isso significa que nem tudo está perdido. A parte de lobo nesses coiotes ainda está viva até agora, e isso pode ajudar a salvar uma espécie em perigo de extinção. Faz décadas que não se vêem lobos vermelhos nos pântanos do sudoeste da Louisiana. Mas como foi descoberto, seus rastros também foram preservados no DNA dos coiotes, cujos ancestrais cruzaram no passado com esses lobos. Os pesquisadores afirmam que justamente essa mistura hereditária pode ajudar a reviver a espécie. Além disso, a Louisiana pode ser o lugar ideal para reintroduzir os lobos vermelhos na natureza. Tudo começou quando cientistas capturaram coiotes locais, colocaram coleiras com radiotransmissores e coletaram amostras de DNA. Descobriu-se que muitos desses animais ainda conservam parte dos genes do lobo vermelho. Em algumas áreas, quase 2/3 dos coiotes tinham essa mistura de lobo e, em outras, a proporção chegava a 69%. Atualmente, apenas cerca de 20 lobos vermelhos autênticos vivem em estado selvagem que foram soltos especificamente na península de Albemarle, na Carolina do Norte. Mesmo lá, a vida não é fácil. Caçadores muitas vezes os confundem com coiotes e atiram sem distinguir. Mais de 240 animais vivem em cativeiro em zoológicos e centros de reprodução. Híbridos costumam ser vistos como ameaça, pois dizem que diluem genes de espécies raras. Começamos o vídeo assim, mas aqui é justamente o oposto. Foram eles que ajudaram a conservar uma parte da genética do lobo vermelho. Os pesquisadores esperam que esses genes sobreviventes possam ser usados para fortalecer e salvar a espécie. Talvez por cruzamentos, clonagem, novas tecnologias ou até com a chamada mistura reversa. Quando híbridos recriam uma espécie quase pura, é um raro exemplo positivo do surgimento de híbridos. Normalmente, a situação não é tão boa. Os gatos selvagens europeus conviveram com os gatos domésticos na Grã-Bretanha por mais de 2.000 anos, e durante todo esse tempo quase não se cruzaram. Mas há cerca de 70 anos tudo mudou drasticamente. Os gatos domésticos começaram a cruzar com gatos selvagens na Escócia, e em apenas algumas décadas, os genes do último gato verdadeiramente selvagem do país se diluíram tanto que a espécie praticamente desapareceu. De qualquer forma, é isso que revela um estudo recente. Isso coloca em risco todos os programas de conservação do gato do mato escocês, considerado o mamífero carnívoro mais raro do Reino Unido. Gatos domésticos vivem na Europa há milhares de anos. É muito provável que eles tenham chegado aqui junto com os primeiros agricultores do Oriente Próximo, onde foram domesticados na época. Ao chegarem à Europa, tornaram-se vizinhos dos parentes selvagens, os gatos do mato. Com o tempo, passaram a removê-los de seus habitats. Essas duas espécies parecem quase idênticas à primeira vista. O gato doméstico e o gato do mato são da mesma espécie, mas ao observar melhor, a diferença é clara. O gato do mato é cerca de 20% maior, possui pelagem densa,
listras marrons e cauda grossa com ponta marcada. Roma é bastante engraçada, na verdade, e além disso tem um temperamento muito difícil. É um verdadeiro solitário que não quer ter nada a ver com os humanos. Por mais que você tente, não vai conseguir domesticá-lo. É um predador adorável, macio e fofinho. Durante muito tempo, os gatos domésticos e os gatos selvagens viveram em mundos diferentes. Os primeiros se instalaram perto dos humanos, onde sempre tinham comida à disposição e podiam conseguir um pouco de calor. Os segundos preferiam a tranquilidade da mata fechada e evitavam as casas. Os gatos selvagens tinham seu próprio ritmo, acasalavam apenas 2 vezes por ano. Os domésticos, quando queriam, então, mesmo biologicamente, seus períodos de reprodução não coincidiam. Mas depois tudo mudou. Cientistas acham que os gatos selvagens escoceses não tinham para onde ir. Durante séculos, os humanos os caçaram tanto por suas peles quanto por considerá-los pragas. Aos poucos, os animais se retiraram para os lugares mais selvagens da Escócia, e essa foi sua última fronteira. Parecia que tinham achado refúgio ali, mas nos anos 1950 houve outra catástrofe. Um vírus eliminou os coelhos, principal alimento dos gatos. Depois vieram os humanos, colonizando as terras e desmatando as florestas, destruindo seu habitat. Quando restavam apenas 30 animais vivos, não lhes restou outra opção. Eles começaram a cruzar com gatos domésticos, porque não havia mais ninguém com quem fazer isso. Hoje, o que vive na natureza já não é uma espécie pura, mas uma colônia híbrida, mistura caótica de DNAs diferentes. As listras do pelo viraram manchas e padrões estranhos, antes inexistentes nessas cores. Tudo o que os gatos selvagens haviam criado durante milênios se dissolveu em apenas algumas gerações. Esses resultados são especialmente dolorosos para a Escócia. Para a Escócia, porque aqui o gato do mato é um símbolo de coragem e independência. Ele está em tudo, de logotipos escolares a brasões de clãs lendários. Mas ainda há um pouco de esperança. Hoje, cerca de 160 gatos selvagens escoceses estão em cativeiro devido a antigos programas de conservação da espécie. Os cientistas analisaram seu DNA e descobriram que apenas cerca de 18% de seus genes podem ser atribuídos aos gatos domésticos. Não é o ideal, claro, mas nas condições atuais não está ruim. No verão de 2023, uma equipe de pesquisadores libertou 19 desses felinos em um parque nacional nas terras altas da Escócia, longe das pessoas e dos animais domésticos. O plano é simples: dar a eles a oportunidade de se acostumarem com a vida selvagem. Assim, após gerações, seus descendentes gradualmente perdem os traços da genética doméstica. Mas nem todos creem que isso funcionará. Steve Piper, ex-diretor da Associação Escocesa de Gatos Selvagens, diz que esses animais estão enfraquecidos demais para sobreviver sem ajuda humana. Ele acha mais lógico trazer gatos selvagens da Romênia ou de outras partes da Europa, onde ainda existem em perfeito estado. E se olharmos com mais perspectiva, na verdade não aconteceu nada catastrófico com essa substituição. O mundo seguiu intacto, a natureza não colapsou e as pessoas nem notaram as mudanças. Uma espécie substituiu a outra lentamente, e foi só isso. Mas poderia ter sido diferente? Entre 2000 e 2005, uma planta estranha transformou o visual da Baía de São Francisco. Seu nome é borraza e ela pertence à família das gramíneas, que antigamente cresciam longe da Califórnia. Nos anos 1970, empreiteiros do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos da América a trouxeram para reforçar as costas e restaurar áreas após dragagem. Parecia que nada aconteceria. A planta encontrou seu parente local, a espartina foliosa. E entre elas, por assim dizer, surgiu uma faísca. Apareceu um híbrido, uma nova planta que herdou o melhor de ambas. O problema é que acabou sendo resistente demais. O híbrido passou a invadir as zonas entre marés, bancos de lama, onde aves raras costumam se alimentar. Em poucos anos, ele substituiu as plantas nativas e tornou as áreas abertas campos densos. Os locais onde as aves pernaltas vagavam sumiram sob vegetação densa. Mas a história não acabou ali. O híbrido apreciava tanto áreas baixas quanto zonas pantanosas elevadas.
Rapidamente, ele ocupou essas áreas, deslocando as espécies locais da Califórnia. E quanto mais se espalhava, mais mudava da Bahia. No final, as novas plantas se tornaram um problema não só para os animais. O híbrido adaptou-se bem à água parada, onde antes nada crescia. Assim, o número de mosquitos aumentou muito e as pessoas não conseguiam mais ficar perto da água. Surgiram problemas de drenagem. A água deixou de fluir como antes e áreas inteiras da costa se transformaram em pântanos. Ao falar de animais não nativos e prejudiciais que ocupam novos territórios, é importante lembrar que plantas também podem ser invasoras. Curta o vídeo. Até logo!